exemplo 1. No exemplo 1 a gente tem a integral de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bom, pessoal, lembrando, né? Se eu tenho soma embaixo da fração, a gente não pode quebrar a fração. Não posso escrever 2x sobre 1 mais 2x sobre x quadrado. Isso não pode, viu? Então, cuidado aí com a matemática básica. Eu não posso quebrar a fração dessa forma. Então, aqui eu vou ter que buscar outras maneiras, né? O que está me atrapalhando, de fato? Essa soma no denominador. Então, e se eu chamar de u a função 1 mais x ao quadrado? Né? Então, que é o que está me atrapalhando. Eu vou chamar de 1 mais x ao quadrado de u. Quem seria o nosso du? Então, du eu vou derivar. Derivada de 1, 0. Derivada de x quadrado, 2x. E aí acrescento o dx aqui. Tá? Então, olha só. O que tem que ficar bem nítido quando a gente está utilizando o método de substituição? Tem que ficar nítido que depende do que eu escolher para ser o meu u, eu tenho que estar munido com uma expressão para chamar de du. Né? Por quê? Por exemplo, vamos supor então que eu tenho aí, por exemplo, aqui teve 2x. Mas e se não tivesse o 2? Bom, se não tivesse o 2, eu poderia colocar o 2 dividindo aqui, e aí no lugar de x dx colocar du sobre 2. Não tem problema. Né? Constante, as constantes a gente consegue manipular, a gente consegue mexer. O problema é esse x. Professor, não poderia passar dividindo aqui e ficar du sobre x? Poderia, mas a gente não sabe se o x é diferente de zero para poder fazer isso. Então eu não posso, porque não sei se o x é diferente de zero. Tá? Então, eu tenho que garantir, para chamar o 1 mais x quadrado de u, eu tenho que garantir que eu tenha um x lá para usar dentro do dx e formar o nosso du. Tá? Essa constante aqui não tem problema. Essa constante a gente consegue consertar sem problema nenhum. Mas o x tem que estar lá. E na verdade está lá o 2x dx, né? Está toda essa parte lá. Então como fica a nossa integral? Nossa integral fica assim. Fica a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes 2x dx. Então, olha só, o que está aqui embaixo, ó, que é o que estava nos atrapalhando, a gente chamou de u. E essa parte toda será o nosso du. Então, isso aqui vai ficar o quê? A integral de 1 sobre u du. Então, olha só, tinha uma integral que era mais complicada, porque eu tinha soma embaixo, e cheguei numa integral mais simples, que é 1 sobre u, que é uma integral imediata. Que lá na tabela lá é quem? ln do módulo de u. Bom, mas eu integrei em x. Né? Mais uma constante aqui. Eu integrei em x. Bom, se eu integrei em x, não dá para dar uma resposta em u. Tem que dar uma resposta em x. Por isso que agora a gente volta com o x. Né? No lugar do u, a gente troca de novo por 1 mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser ln do módulo de 1 mais x ao quadrado mais uma constante. No entanto, aqui a gente pode observar uma coisa. Aqui tem módulo. X ao quadrado é sempre positivo. E 1 é positivo. Então, essa soma aqui é sempre positiva. Então, o módulo dele é ele mesmo. Então, isso aqui eu posso tirar o módulo. Vai ficar ln de 1 mais x ao quadrado sem módulo. Mais essa constante. Tá? Então, olha só. A gente conseguiu resolver essa integral, né, fazendo essa substituição. Tá? Então sempre a gente olha para o problema, né, e tenta encaixar ali a derivada da nossa funçãozinha, tem que estar ali dentro também para ser utilizado. Exemplo aqui, ó, seno quadrado vezes cosseno de x dx. Bom, se eu chamar, vamos ver, eu tenho duas possibilidades aqui, né? Eu posso chamar de u o seno, eu posso chamar de u o cosseno. Professor, não posso chamar de o seno quadrado? Bom, poderia. Né? Vamos ver as opções que a gente pode ter. Se eu chamar o cosseno de x, quem vai ser o nosso du? Derivada do cosseno menos seno dx. Bom, se esse aqui é o nosso u, um dos senos aqui eu posso colocar aqui junto com o dx, virar o nosso du. Então, eu vou ficar u seno de x. Bom,
E agora, esse seno de x, como que eu escrevo em função do u? Bom, talvez não seja essa a melhor mudança. Vamos ver se a gente chamar o seno de x de u. Quem é nosso du? Derivada do seno é o cosseno. Né? Bom, agora o que acontece? Eu tenho aqui seno ao quadrado, né? Então, se eu trocar no lugar do seno eu escrever u, vai ficar u quadrado. E cosseno de x dx vai ficar o nosso du. Pronto. Isso é a melhor maneira, né? Então, eu posso reescrever fazendo essa mudança. Então, eu posso reescrever aqui essa como sendo a integral de seno de x ao quadrado vezes cosseno de x dx. Então, quem é o nosso u? O nosso u vai ser seno. Então, esse aqui é o nosso u, seno de x. E o nosso du, cosseno de x dx. Então, esse aqui é o nosso du. Então, como que fica a nossa integral? Nossa integral fica, então, como integral de u ao quadrado du. E quem é a integral de u ao quadrado? É um expoente. Vou somar 1 no expoente e dividir pelo que deu. Então, isso é igual a u ao cubo sobre 3, mais uma constante. Mas eu não quero resposta em u, eu quero resposta em x. Então, eu volto agora, né? No lugar do u, eu coloco seno de x. Então, vai ficar seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Certo, pessoal? Então, entenderam a ideia? Toda vez que eu faço uma substituição, né, alguma coisa eu vou chamar de u, eu tenho que pensar na derivada. Se a nossa derivada está lá. Se a parte constante não está, não tem problema. A gente isola só o que tem, né, e passa essa constante dividindo. Não tem problema. Mas, se não tiver x, não tiver cosseno, não tiver seno, eu não posso fazer isso. Eu não posso usar o método de substituição.